Neste vídeo aqui eu vou ensinar uma estratégia completa de 5 etapas para você fazer um ótimo preparo e vencer o exame da OAB em 2024. Essas 5 etapas são exatamente os passos que eu usei eu mesma para passar na OAB. E se você seguir essa lógica com foco, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um ótimo preparo também e tem muita chance de passar. Bem, quando eu comecei o meu preparo, eu percebi logo de cara que a OAB nunca conseguiria cobrar 100% do que eu aprendi em 5 anos de faculdade em apenas 80 questões na prova da primeira fase. Então, por mais que a prova fosse complexa, ainda assim existia essa limitação matemática de quantas questões ela podia cobrar. Então, a primeira coisa super importante de você entender é: a OAB precisa selecionar alguns assuntos para criar suas 80 questões e obrigatoriamente ela precisa deixar muito conteúdo da faculdade fora da prova. E por que entender isso é algo importante? Porque muita gente não para pensar nisso durante o estudo e aí acaba focando em tentar revisar o curso de Direito inteiro, assistindo um monte de aulas longas, sem se preocupar se está estudando algo que realmente tem chance de cair na prova. E quando alguém comete esse erro, cai um efeito cascata. Porque primeiro essa pessoa sente que estudou muito, que viu muitas aulas, aí ela vai para a prova achando que está super preparada, porque gastou muito tempo nisso. Mas lá na prova ela percebe que o que ela estudou não ajudou a resolver as questões da prova, e aí ela fica tensa, faz uma péssima prova e acaba reprovando. Isso é super comum de acontecer, essa sensação de que estudou muito, mas não serviu para nada. Ou seja, o que eu quero que você anote aí no papel para não esquecer é: estudar bem para a OAB não tem nada a ver com tentar assistir o máximo possível de aulas até o dia da sua prova. Estudar bem é saber selecionar aquilo que tem mais chance de cair na prova e estudar isso da forma mais eficiente e objetiva possível. Então, para ser aprovado, é preciso focar mais na qualidade do que vai estudar do que apenas tentar assistir um monte de aulas até cansar. Mas, Rayane, como eu sei o que eu devo estudar e o que eu não devo estudar? A resposta para isso é a primeira etapa da minha estratégia, que é a análise. A melhor forma de você identificar o que a OAB gosta de cobrar é realmente analisando as provas que já aconteceram de forma bem detalhada. E o motivo disso é bem simples. Aquilo que foi importante para a OAB em provas passadas tende a continuar sendo importante e tem muita chance de aparecer novamente em provas futuras. No meu estudo, eu foquei em analisar as últimas 10 provas que a OAB tinha feito. Então, tudo aquilo que a OAB não tinha mostrado interesse nesses exames, eu simplesmente deixei de fora do meu preparo. Ah não, Rai, analisar 10 provas? Não tem como aprender tudo de forma mais rápida, não? Eu sei que analisar provas passadas dá um certo trabalho e consome tempo, mas eu não sou trouxa. Eu fiz isso justamente porque era uma forma de economizar muito esforço e tempo. Porque para mim, o trabalho de analisar 5 a 10 provas é muito menor e mais rápido do que ficar reprovando em 5, 6, 10 vezes no exame. Eu fiz essa análise uma vez e passei logo no exame seguinte. Então, em vez de ficar anos com problemas com essa prova, eu rapidinho consegui a carteira para advogar. Então, apesar da minha pressa de passar, não ia adiantar em nada estudar sem saber no que focar. Para você ter uma ideia, foi graças a essa análise que eu tirei 66 exames que eu fiz, estudando no máximo 3 horas no dia. Inclusive, até hoje eu atualizo essa análise para os alunos do meu método, e normalmente mais de 70% do que cai na prova está previsto na análise. Então, quando você estuda focando assim, as chances de tirar os 40 mais pontos na primeira fase são muito maiores do que quando você faz um estudo sem foco. Por isso, saber exatamente o que focar no estudo é o primeiro passo de todos, pois sem isso o seu estudo vai ficar sem clareza e as suas chances de aprovação vão ser bem menores. Se você tem tempo, você pode pegar as provas passadas lá no site da FGV e ir analisando cada questão com a lei seca ali do lado, e assim você vai conseguir separar aquilo que você precisa dar mais atenção daquilo que pode ser descartado no seu estudo. Isso aí é tão poderoso que até em ética todo mundo diz que precisa estudar 100% da matéria. Eu encontrei assuntos que nunca foram cobrados na prova até hoje e não fazem sentido serem estudados. Agora, se você não quiser ter o trabalho de fazer essa análise assim, ou não tiver o tempo, dá uma conferida no meu método estratégico para OAB. Nele eu já entrego essa análise pronta e atualizada e também aulas ensinando cada passinho do estudo estratégico que você precisa seguir para você ter um estudo super eficiente. Bem, feita uma análise assim, já vai dar para saber o que focar. E aí entra a segunda etapa da estratégia, que é a forma de estudar. Muita gente acha que estudar é dar play em alguma aula e assistir até cair no sono. Mas eu nunca vi sentido em um estudo passivo assim, porque você grava muito pouco do que você acabou assistindo.
Para mim, a melhor forma de aprender é consultando diretamente a lei, que você pode ter acesso tanto em um Vademécum quanto gratuitamente lá no site do Planalto. A lei seca é ótima para o seu estudo porque ela é a base que a OAB usa para criar as questões. Então, estudando diretamente por ela, você aumenta muito a sua chance de acertar mais questões, porque há muitas questões da prova que são apenas alterações de algum artigo da lei. E também consegue fazer um bom estudo em muito menos tempo do que assistindo aulas de 30, 40, 50 minutos, 1 hora ou mais. Então, quando você faz um estudo ativo pela lei, você ganha tempo e também acaba ganhando prática justamente com a fonte de onde o OAB cria tanto a primeira quanto a segunda fase da prova. E aí, você já tinha estudado consultando direto a lei seca alguma vez? Deixa aí nos comentários para eu saber. Bem, depois de fazer um estudo ativo direto pela lei, entra a terceira etapa, que é a prática. A prática com questões é muito importante para você se acostumar com a forma como o OAB cobra os assuntos na prova e também identificar qualquer assunto que você precise revisar. Mas é muito importante tomar cuidado com essa etapa de prática. Muita gente acha que praticar é decorar o gabarito da prova ou só ler os comentários em algum banco de questão. Mas prática é pegar uma questão e analisar cada um dos itens A, B, C e D, fundamentando cada um deles com o motivo de estar certo ou errado. E isso ocorre antes de você dar qualquer olhada no gabarito ou em algum comentário. Fazendo dessa forma, você vai tirar o máximo do estudo e ainda vai acabar treinando para sua prova, já que é exatamente isso que você vai ter que fazer lá no dia do exame. Isso é super importante porque o OAB gosta muito de jogar com a interpretação das questões e a letra literal da lei. E se você faz uma boa prática, como eu ensinei, você evita muitas pegadinhas por já ter mais experiência no uso da lei, entendeu? Me diz aí nos comentários se você já tinha feito esse tipo de prática com questões. Bem, quarto passo é algo bem básico, mas que pouca gente realmente faz, que é o treino de execução da prova. Sempre que converso com as pessoas no WhatsApp, eu fico pasma em ver que muita gente fez cursos enormes e não pararam um dia sequer para treinar a execução da prova. E esse é um erro bem grave, porque nenhum lutador entra no ringue sem nunca ter colocado uma luva de boxe. A prova do OAB é extensa, complexa e tem 5 horas de duração. Então, treinar a execução em casa, simulando a situação exata do dia da prova, é super importante para você conseguir executar bem a prova no tempo que você tem. Se você faz esse tipo de treino dentro das 5 horas de prova, você vai conseguir identificar se tem algo que você precisa melhorar antes do exame e não lá na hora H. Com isso, você reduz as chances de ter algum problema de execução lá na prova que acabe custando a sua aprovação. Bem, até agora vimos 4 etapas aqui. A primeira foi a análise, a segunda foi o estudo pela lei, a terceira foi a prática com questões e a quarta o treino de execução da prova. Porém, ficou faltando uma peça dessa estratégia que, para mim, é uma das mais importantes, que é o preparo emocional. Eu sei que muita gente tenta ignorar essa parte, mas ninguém consegue deixar emocional em casa para ir fazer a prova. Então, se você vai para o exame e o seu emocional te atrapalha, mesmo tendo um estudo perfeito, você pode acabar reprovando por nervosismo ou branco lá na hora da prova. Então, o emocional precisa ser uma das partes do seu preparo. Se você for ver, qualquer atleta de grande desempenho tem um apoio psicológico para melhorar e manter a performance e conquistar a medalha. E eles têm esse cuidado porque sabem como a cabeça pode ser o fator decisivo entre o sucesso e o fracasso. E com a prova do OAB não é diferente. É um exame que exige conhecimento, mas também exige muito do seu emocional. Ok, Rai, mas como eu me preparo nessa parte mental? O primeiro passo que você precisa dar é identificar os sinais do que seu corpo está dando. Todo sintoma no nosso corpo é um sinal que algo precisa ser olhado com mais atenção. Então, separe um minutinho aí durante o seu estudo e se pergunte: o que eu estou sentindo nesse exato momento? É tensão? É nervosismo? É medo? Se for medo, medo do quê? O que eu acho que pode acontecer? É muito comum ouvir gente me dizer que fica nervoso na época do estudo, que as mãos ficam suando, que dá branco. E esses são exatamente os sintomas de que o emocional está sendo um obstáculo. E para melhorar isso, você tem alguns caminhos. O primeiro deles é procurar um profissional que possa auxiliar você a lidar com essas sensações. E o segundo caminho é lendo livros e aplicando técnicas que ajudem você a focar mais no presente e não sofrer com as agitações da mente. Algo que eu mesma pratico aqui para lidar com isso é o mindfulness. Essa é uma técnica de meditação que ajuda você a focar no presente e reduzir aquela vozinha na nossa cabeça que fica remoendo o passado e se preocupando demais com o futuro. Este livro aqui, inclusive, ensina passo a passo como aplicar esse tipo de meditação. Mas
O mais importante que eu quero que você entenda é que o emocional não pode ficar fora do seu preparo, pois se você não cuida dele, ele vai te atrapalhar no pior momento possível, que é lá na hora da prova. Essa parte de preparo emocional é tão importante que dentro do meu método estratégico eu fiz questão de fechar uma parceria com um psicólogo para ele criar um curso extra completo focado em lidar com essa questão emocional na prova da OAB. E eu sei que o que eu falei aqui parece muita coisa, mas vai por mim, é o caminho mais curto. Quem faz certo precisa fazer apenas uma vez. Quem corre com o estudo e faz errado acaba tendo que repetir tudo de novo. Agora, se você quiser poupar tempo e seguir um passo a passo completo para sua primeira e segunda fase, basta acessar o link que eu deixei aqui na descrição. Lá eu explico todos os detalhes de como funciona cada etapa do meu método estratégico. E você também vai ver como ele vinha ajudando centenas de pessoas todos os anos a vencer esse exame estudando menos e melhor. Enfim, fico super feliz em ver você aqui no final do vídeo. Isso já mostra uma característica muito importante para aprovação, que é ter foco e determinação. E agora, só falta aplicar o que eu ensinei aqui. A gente se vê em outros vídeos aqui do canal ou lá na minha turma. Até mais!